Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa base super rápida, fácil e econômica, gente, para tapete em crochê. Dá para fazer vários modelinhos lindos utilizando essas bases aqui. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Essa base, gente, ela ficou com a medida de 34 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. O tamanho pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. E para fazer cada base como essa, eu utilizei apenas 24 gramas de fio. Fiz aqui com 8 desenhos, mas na videoaula eu vou ensinar como você fazer para aumentar ou diminuir. E se vocês quiserem uma peça, né, um tapete feito aqui com esse modelinho de base, me deixem aqui abaixo nos comentários. Utilizei 24 gramas para fazer, então é bem econômica. Para fazer essa peça, gente, eu utilizei o fio número 6 e utilizei agulha para crochê 3,5 milímetros. Não está focando. Utilizei a agulha 3,5 milímetros. Essa pérola aqui é a pérola número 6. E nessa base aqui, eu coloquei a pérola número 5. Vamos agora ao passo a passo? Eu vou iniciar minha peça fazendo um cordão de correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, e faço uma laçadinha. Essa minha laçadinha, ela não será contada como uma correntinha. Fiz a minha primeira laçadinha, agora eu faço uma, duas, três, quatro, 5. Vou fazer um total de 61 correntinhas. Fiz aqui um total de 61 correntinhas. Então, se você quiser fazer mais florzinhas, você vai aumentar de 8 em 8 correntinhas a partir dessas 61. E se você quiser diminuir, você vai diminuindo aí de 8 em 8 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio, conto 1, 2, 3, 4, e aqui na quinta correntinha de base, ó, não conto essa laçadinha que está na agulha, gente. Eu conto a partir dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na quinta correntinha e faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Preciso ficar aqui com um total de 7 pontos altos. Contando aqui, gente, com essas correntinhas iniciais, ó. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, ó. Ficou assim. Fiz os meus 7 pontos altos, agora eu vou vir aqui, conto 1, 2, 3, e na quarta corrente de base agora, eu vou prender o meu fio, fazendo um ponto baixíssimo. Tá ficando dessa forma. Laço meu fio novamente. Agora, eu conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, ó, eu vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos, ó. Fiz um, laço meu fio, venho no mesmo espaço. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, ó. Todos os pontos no mesmo espacinho. Tá ficando assim. Novamente, ó, conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, gente, essa será a nossa repetição. Laço meu fio, ó, conto 1, 2, 3, e no quarto ponto de base, eu faço os meus 7 pontos altos. Sempre no mesmo ponto. A gente faz os grupinhos de 7 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó.
3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, ó. Fiz os meus 7 pontos altos, agora eu conto uma, ó, a partir dessa correntinha aqui bem ao lado, gente, ó. 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final, ó. Vou fazendo assim e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, segui fazendo aqui a mesma repetição. E para essa quantidade de pontos que eu falei para vocês, ó, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai fazer agora o 8º desenho. Chegando aqui no final, eu lacei o meu fio, ó, tem 1, 2, 3, 4 pontos aqui no final. Então, eu vou vir aqui no último ponto alto, ó, conto 1, 2, 3, venho no quarto ponto e vou fazer a minha sequência de 7 pontos altos novamente, ó, no mesmo pontinho de base. 2, 3, 4, sempre no mesmo ponto, gente. Esse ponto aqui, ele tá um pouco mais apertado, porque foi aquele primeiro ponto que a gente fez. Então, quando vocês começarem a fazer as correntinhas, vocês podem deixar esse ponto mais folgado, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, fiquei aqui com um total de 8 desenhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer com mais desenhos, né, com mais florzinhas como essa, você vai aumentar aí de 8 em 8 pontos, para dar certinho o desenho. Agora, finalizei os meus 7 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as minhas 3 correntes, eu laço meu fio, vou vir agora no mesmo espacinho que a gente trabalhou os 7 pontos altos, gente. E vou fazer mais 7 pontos altos nesse mesmo espaço, ó. Então, vocês vão fazendo e puxando aqui um pouquinho, ó, para arrumar o ponto. Vou fazer aqui um total de 7 pontos altos. Fiz 3... 4, 5, 6, e agora dá mais uma arrumadinha e faz aqui o 7º ponto alto. Então, essa parte, ela vai ficar assim, fica com esse espacinho pra gente trabalhar a curva da nossa peça. Fiz os meus 7 pontos altos, agora aqui, onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo, ó, eu vou fazer um ponto baixo, envolvendo esses pontos aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ficou dessa forma. Gente, vocês estão gostando dessa base? Me deixem aqui abaixo nos comentários. E se vocês quiserem a videoaula, né, de um tapete feito com essa base, me deixem aqui também nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder aí os próximos vídeos. Prendi aqui com um ponto baixo, agora eu vou vir aqui, ó, bem nesse intervalo que eu fiz os 7 pontos altos, quando a gente tava nessa volta aqui desse lado, e vou repetir os meus 7 pontos altos novamente, gente, ó, dentro desse mesmo espacinho, ó. Então, faço aqui os meus 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, e agora 7 pontos altos. Finalizei aqui os meus 7 pontos altos, vou vir aqui onde a gente prendeu esse fio aqui, depois a gente arremata, gente. O fio que tá aqui do começo.
Venho aqui onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo envolvendo aqui a minha peça. Então, gente, essa será a nossa repetição. Laço o fio, venho aqui nesse espacinho, ó, de correntinha e faço 7 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo essa mesma repetição e olha como tá ficando. Gente, olha que lindeza! Dá para utilizar em várias peças esse ponto. Chegando aqui no final, agora a gente vai trabalhar, ó, sobre esse último espacinho aqui. Então, prendi com um ponto baixo, laço meu fio, venho aqui nesse mesmo intervalo e vou fazer os meus 7 pontos altos aqui dentro, gente. Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus 7 pontos altos. Ó. 3. Sempre você puxa um pouquinho. 4. 5. Ó, puxo mais um pouquinho. 6. Gente, vocês me desculpem o barulho de obra, tá sempre tendo obra aqui nessa rua, né? Vocês que me acompanham há mais tempo, né? Vocês já sabem. Então, fiz aqui os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui contando, ó. A partir dessa primeira correntinha, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio. Então, aqui, gente, a gente ficou, ó, com uma argolinha da mesma forma que ficamos aqui no início. Gente, eu tô apaixonada por esse ponto, é muito lindo. Cortei o meu fio. Para arrematar esse fio, a gente pode, ó, arrematar tanto com agulha de crochê, puxando ele aqui para trás e escondendo esse fio por entre os pontos, como também, gente, com agulha de tapeçaria. Com agulha de tapeçaria, eu acho bem mais prático para fazer o arremate. Então, você vai escondendo esse fio aqui por entre os pontos, ó. Vocês vão fazendo isso aqui, ó, por esses pontos, e depois a gente corta esse fio. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde. Aqui o meu fio na cor verde. Gente, se você não tiver o fio mesclado, você pode utilizar o verde bandeira, você pode utilizar o verde que você tiver aí na sua casa. Tanto para fazer aqui a parte, ó, das florzinhas, você pode utilizar como eu fiz aqui, gente, ó. Eu fiz aqui todo com o fio na cor vermelha. Poderia ter utilizado o verde bandeira aqui também para fazer, que fica muito lindo. Eu tô muito apaixonada por essa base, minha gente. Então, aqui, peguei o meu fio na cor verde e dá pra gente utilizar todas as sobrinhas de fio que você tiver aí na sua casa, fazer várias bases como essa e deixar guardado pra gente ir fazendo várias produções de tapete. Gente, adianta bastante. Bom, vou vir aqui nesse intervalo de 3 correntinhas que eu fiz e vou prender esse meu fio, ó, fazendo uma laçadinha. Então, aqui eu faço uma laçadinha, ó, pego aqui esse fio por trás, fiz a minha laçadinha, que é a minha primeira correntinha. Eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado, ó. Subo 2 e 3. Fiz as minhas 3 correntes, agora eu laço, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Contando com essas 3 correntes, contando essas 3 correntinhas, para dar altura de um ponto alto, a gente tem um total de 2. Venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Novamente, ó, no mesmo espaço, um ponto alto. Puxo meus pontos um pouquinho para cá e vou fazer aqui até ter um total de 12 pontos altos, no mesmo intervalo aqui de 3 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 12 pontos altos, ó, sobre o mesmo intervalo de 3 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou pular 1, 2, e aqui, ó, sobre o terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço
mais um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Entre o grupinho de 3 pontos altos e esse grupinho aqui, gente, ó, da curva da peça, tanto nessa lateral quanto na outra, a gente vai ter duas correntes de separação. Agora, eu faço duas correntes, ó. Laço meu fio, não trabalho sobre esses dois últimos pontos, nem sobre esses dois primeiros aqui do segundo motivo, ó. Eu pulo 1, 2, venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. Aqui é o pedacinho de fio que eu cortei, gente. Faço duas correntes novamente, laço meu fio, não trabalho esses dois, ó, últimos, nem os dois primeiros desse próximo desenho. Venho no terceiro e repito o meu grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Então, gente, vai ficando dessa forma, tá desfocando. Se você estiver fazendo com duas correntes de separação e você vir que a sua peça, ela não está ficando certinha, ó, vocês podem fazer 3 correntes de separação, igual eu fiz aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu fiz com 3 correntinhas, pra vocês verem, tá desfocando. Pronto, focou. Pra vocês verem que também dá pra utilizar com as 3 correntes, gente. Vai depender da sua tensão de pontos. Então, aqui, eu vou seguir fazendo duas correntinhas e os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, sempre trabalhando apenas sobre esses 3 pontos aqui, ó. Não trabalho esses dois primeiros, nem os dois últimos. Eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos, ó, de 3 pontos altos separados por duas correntes. Mas, como eu falei pra vocês, se estiver fazendo com duas correntes e estiver repuxado o seu trabalho, faça com 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Eu quero deixar essas duas opções, gente, por quê? Porque tem pontos que é apertado e tem pontos que é folgado. Então, para dar certo aí, em todos os tipos de ponto, você faz aí com 3 correntinhas de separação, caso seja necessário. Chegando aqui no final, fiz os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes de separação. Se você estiver fazendo aqui a lateral, ó, com 3 pontos, com 3 correntes, desculpa, gente, com 3 correntes de separação entre um grupinho e outro, quando você chegar aqui na parte que a gente vai fazer a curva, você vai colocar duas correntes apenas. Então, laço o meu fio e aqui dentro desse espaço, a gente vai fazer a mesma repetição, ó, que fizemos aqui desse lado. Então, a gente vai fazer 12 pontos altos sobre esse intervalo aqui de 3 correntes. Vou fazer aqui os meus 12 pontos altos. E volto para a gente dar continuidade, ó. 12 pontos altos aqui sobre esse intervalo de 3 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui os meus 12 pontos altos sobre aquele intervalo de 3 correntinhas, ó. Já virei a minha peça. Agora, tudo que a gente fez nessa lateral, vamos repetir nessa lateral aqui. Então, eu faço duas correntes, laço meu fio, ó, pulo 1, 2, e sobre esse terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho, ó, de 3 pontos altos. Faço duas correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço o meu grupinho de 3 pontos altos e vou seguir fazendo dessa forma agora, gente, até chegar lá no final. Então, a minha peça, ela está ficando dessa forma aqui, gente. Quando a gente for fazer outras carreiras, ela já vai ficar bem certinho, ó. Vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo essa mesma repetição, a minha peça, ela tá ficando assim. Cheguei aqui no final, ó.
Fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu venho aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu prendo o meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar o meu fio. Para arrematar, a gente vai fazer da mesma forma que eu já expliquei aqui para vocês. Então, gente, olha que lindeza fica essa base. Fica bem certinha. Se você fez aí, tá fazendo com 2 correntes e acha necessário fazer com as 3 correntes, você pode fazer, ó, igual eu fiz nessa aqui, com as 3 correntinhas, para vocês verem que dá certo também. Isabela, como eu faço a aplicação das pérolas? Gente, nessa base aqui eu utilizei a pérola número 6 e nessa base eu utilizei a pérola número 5. Você pode fazer aqui, ó, a aplicação da sua pérola com a cola de silicone, com a cola quente. Aqui eu gosto de utilizar a cola de silicone. Eu vou mostrar para vocês aqui as minhas pérolas, ó. Essa pérola aqui, gente, é a pérola número 6. Essa daqui é a pérola número 5. E essa é a pérola número 6. A diferença, gente, de uma para outra... Deixa eu ver aqui certinho. Pronto, gente, peguei aqui mais uma. Essa aqui, essa menor, é a pérola número 5. E essas duas é a pérola número 6. Você vai pegar a pérola, ó, se você precisar, vai depender do espacinho que tenha ficado aqui. A número 6, para esse espacinho, ó, fica bem certinho. Por quê? Quando a gente colar, ela encaixa bem certinho aqui, gente, ó. E não fica passando, não fica em relevo aqui na parte da frente, ó. Quando a gente colar, ela fica bem certinho. Ou você pode fazer a costura. Nesse caso aqui, ó, tá colado. Aqui, como o meu espacinho, o meu ponto tava mais apertado, eu coloquei a pérola número 5 porque encaixou bem certinho nesse espacinho, ó. Aqui é a número 5, se eu quiser utilizar aqui, eu também posso, gente, ó. Que vai ficar bem delicada e não vai machucar aí o pé da sua cliente. Olha só que lindeza. Então, gente, eu prefiro utilizar a pérola número 5, porque não vai machucar de forma alguma. Se você não quiser fazer a aplicação colando, você pode fazer a aplicação com agulha de tapeçaria. Se você quiser fazer a aplicação com agulha de tapeçaria, gente, ó, você pega a agulha, passa aí a sua linha e vem fazendo dessa forma aqui, ó. Você vai passar a sua agulha por entre os pontos, ó. Tá desfocando? Vai passar a sua agulha aqui por entre os pontos e quando chegar aqui nessa abertura, você vai pegar a sua pérola e vai passar aqui, ó, por entre a sua agulha para passar o fio. E aí, você já vem, ó, pegando aqui por entre esse outro ponto, gente, sempre pegando pela parte de trás. E aí, ela vai ficar assim. Você vai passando aí a sua agulha dessa forma e vai prendendo aqui as suas pérolas. Se costurado, ele fica bem mais seguro, gente, ó. Então, ele vai ficar bem aqui no meio e também não vai machucar o pé da sua cliente, ó. Eu não coloquei aqui a minha linha, né? Porque eu fiz a minha colada, mas você também pode fazer ela costurada dessa forma. Então, se você quiser... Cecília tá por aqui, gente. Ela sempre tá por aqui, né? Então, se você quiser fazer costurada, é dessa forma. E se você quiser fazer colada, também dá super certo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não sei porque esse celular, ele tá desfocando. Olha só. Então, deixa eu colocar todos eles aqui. Você não quer fazer com pérola, você pode deixar assim também, gente, sem as pérolas. Então, trago essas opções aqui para vocês. Para fazer a costura é bem simples, né? Como eu mostrei para vocês. É só ir passando aqui, ó, e prendendo a sua pérola. Você pode tanto fazer com a linha de costura, quanto pegar a linha mesmo, o fio, e partir ele no meio, deixando apenas 2 perninhas e dá super certo. Qual vocês mais gostaram, gente? Vocês preferem o vermelho ou esse rosa aqui mesclado? Vocês preferem também com a pérola ou sem a pérola? Me deixem aqui abaixo nos comentários. E se você fizer essa base, gente, me deixem aqui abaixo nos comentários também, falando se você gostou. Se você quer videoaula de tapete utilizando essa base, também me deixa aqui abaixo nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.